Começar aqui. Boa noite, pessoal. Então, vamos dar início à nossa aula, tratando hoje das causas de extinção da punibilidade. Boa noite, Mariana. Que estão previstas no artigo 107 do Código Penal. É bom ressaltarmos que o artigo 107 do Código Penal não é numerus clausus, ou seja, não é taxativo. As causas de extinção da punibilidade não estão previstas tão somente no artigo 107 do Código Penal. Existem várias outras causas de extinção da punibilidade espalhados no Código Penal. A gente já viu aqui, passado o período de prova do sursil do livramento condicional sem que haja revogação, o juiz declarará extinta a punibilidade. O mesmo se pode dizer na legislação penal especial. O artigo 74 da Lei 9.099 de 1995, que trata dos juizados especiais criminais, fala na composição como um elemento que leva à extinção da punibilidade. Então, existem várias outras causas de extinção da punibilidade que estão previstas no Código Penal e na legislação penal especial. O artigo 107 é exemplificativo, ou seja, traz a margem das causas de extinção da punibilidade mais relevantes, aquelas que são mais importantes para tratar da matéria. Bom, então, no artigo 107 eu tenho, extingue-se a punibilidade, inciso 1, pela morte do agente. Inciso 2, pela anistia, graça ou indulto. Inciso 3, pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso. Dentro dessas circunstâncias, vejam só, no artigo 107, quando eu vou me referir à questão relacionada à morte do agente, eu devo lembrar que o direito penal, por ser um direito penal da culpa, por ser um direito penal que trata da ideia do sujeito, não transcende a sua existência e não vai, obviamente, alcançar pessoa diversa daquela que praticou o ato. Também não transcende esta pessoa. É óbvio que a morte do agente é uma causa de extinção da punibilidade incomunicável, ou seja, não se comunica aos coautores do fato criminoso. A morte do agente vai levar à extinção se houver um crime praticado em concurso de agentes, levará à extinção da punibilidade do agente que tiver a morte certificada. E como se prova a morte do agente. Então, no artigo 61 do Código de Processo Penal, diz que essa morte do agente será provada por certidão de óbito, não um mero atestado de óbito dado pelo médico. É preciso que haja o ato cartorial de certificação dessa morte. É essa certidão de óbito que vai permitir a decretação da extinção da punibilidade. Aí vocês poderiam me perguntar, e no caso de um ausente, de uma pessoa que, numa situação, lá naquelas situações previstas no artigo 7º, né, do Código Civil Brasileiro, o sujeito, numa situação de guerra, passado aquele período de guerra, foi tido como morto em batalha ou feito prisioneiro, não retorna até 2 anos depois, né, como temos previsto no nosso Código Civil. Nesse caso, a declaração de ausente não é suficiente para produzir a ideia da certidão de óbito, portanto, não pode haver decretação da extinção da punibilidade com base nela. O que vai se poder aí fazer é apenas aguardar o prazo prescricional para levar à extinção da punibilidade.
Então, é preciso esse cuidado, porque o Código de Processo Penal estipula que só pode ser decretada a extinção da punibilidade com base na certidão de óbito. Uma outra questão diz respeito à morte presumida. Aí, nesse caso específico, também previsto no nosso Código Civil, há como se promover o registro cartorial dessa morte e, portanto, se produzir uma certidão de óbito. Então, nessa circunstância aqui específica, é possível a decretação da extinção da punibilidade. Mas vocês poderiam também me perguntar, e se a certidão de óbito for falsa? Ou seja, a pessoa juntou uma certidão de óbito falsa. Ocorreu, inclusive, uma situação em São Paulo, onde uma senhora aproveitou-se da ocasião de encontrar uma morta muito parecida com ela, por acaso, decorrente de um acidente de trânsito, e ela tinha um histórico onde respondia por estelionatos em série praticados em várias cidades paulistas, e, portanto, estava numa continuidade delitiva também, aproveitou essa ocasião para trocar realmente, falsificar, né, a identidade da morta e obter com isso uma certidão de óbito, onde ela apresentou, o advogado apresentou em juízo e teve a decretação de extinção da punibilidade. Isso acabou chegando aos tribunais de sobreposição, tanto o Superior Tribunal de Justiça como o Supremo Tribunal Federal, que referendaram uma série de decisões que já vêm sendo adotadas por esses tribunais, no sentido de que a certidão de óbito falsa não vai produzir coisa julgada, porque o fato é nulo de pleno direito. O que efetivamente importa para a extinção da punibilidade é a morte do agente, e não essa decretação com base. A decretação sobre fato inexistente é nula em absoluto, desde a sua origem, portanto, não é considerada como produtora de quaisquer efeitos, de maneira que essa extinção da punibilidade inexiste. Essa é uma posição jurisprudencial que vem se consolidando no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, e, portanto, é assim validada. Mas não é uma posição aceita por toda a doutrina. No Tribunal de Justiça de São Paulo, exatamente por influência do Guilherme Souza Nutti, que é desembargador, eles têm adotado uma posição de que a certidão de óbito falso, uma vez decretada, havendo a extinção da punibilidade transitada em julgado, não pode haver revisão criminal pró societate, ou seja, em favor da acusação. E não havendo revisão criminal em favor da acusação, já que essa decretação de extinção, segundo eles, faz coisa julgada formal e material, e, portanto, não poderia ser reformada ou revisada, não havendo revisão criminal pró societate, revisão criminal em favor da acusação, o que nós vamos observar, com base nessa certidão de óbito falsa, é a possibilidade apenas de extrair isso dos autos para que a pessoa que juntou responda pelo uso de documento falso e o falsificador também seja indiciado pela falsificação. Só isso. Não há como, e obviamente se tiver produzido, né? Estou falando aqui na ideia aí seria o uso do documento falso, que obviamente é um crime de uma repercussão muito inferior, às vezes, àquele que está sendo ali julgado. E é por isso que causava uma série de questionamentos essa posição adotada por parte da doutrina, que ainda hoje a mantém. Então, uma parte da doutrina diz claramente que, uma vez decretada a extinção da punibilidade, com base numa certidão de óbito falsa, e haver aí o trânsito em julgado dessa matéria, vai se produzir coisa julgada formal e material, e é
possível a revisão criminal pro societate em favor da acusação, existindo, assim, a extinção da punibilidade. Então, vai depender dos fundamentos que vocês adotem e das posições, embora já saibam que tanto o Superior Tribunal de Justiça como o Supremo Tribunal Federal vêm adotando reiteradamente aquela ideia de que isso é um fato inexistente, que o que efetivamente extingue a punibilidade é a morte do agente, é a sua o fim da sua vida, e, portanto, não há aí como nós tratarmos de outra maneira dentro dessas circunstâncias, já que é um fato inexistente. A certidão de óbito atesta algo inexistente e, portanto, é nulo de pleno direito essa decisão, de maneira que eu não posso fazê-la produzir coisa julgada, formal ou material. Bom, então, no tocante à morte do agente, à morte do autor do fato, veja que, em algumas circunstâncias, poucas, que alguém poderia me perguntar, professor, a morte que extingue a punibilidade é só a morte do agente? Não, existem algumas circunstâncias onde a morte da vítima é um elemento de extinção da punibilidade. Por exemplo, no caso aqui, nós tínhamos, né, isso que se mantém na questão no tocante aqui o parágrafo único do 236, nós temos a ação penal depende de queixa do contraente enganado no fato de contrair casamento, induzindo em erro essencial o outro contraente ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior. Porque se for casamento anterior, o crime é o do 235, que é o crime de bigamia. O 236 é um crime que se submete à questão relacionada à queixa, né? A representação, aliás, a ação penal movida pelo contraente, que, obviamente, é a vítima, é o sujeito passivo do delito. Essa ação é tida como uma ação personalíssima. O que seria uma ação personalíssima? Que só o contraente, neste caso, pode oferecê-la. Se a vítima morre, haverá aí a extinção da punibilidade. A ação penal depende de queixa. Quando fala que depende de queixa, é uma ação penal de iniciativa privada. Aprendemos isso sexta-feira, né? Enganado e não pode ser intentada senão depois de transitar em julgado a sentença que, por motivo do erro ou impedimento, anule o casamento. Portanto, nessa circunstância aqui, nós temos uma situação excepcional onde a morte da vítima irá levar à extinção da punibilidade. Bom, voltando às circunstâncias que levam, ou que estão aqui exemplificadas, né, no artigo 107 do Código Penal, como causas de extinção da punibilidade, nós temos no inciso 2 a anistia, a graça ou o induto. E é bom que já tracemos aqui um paralelo, principalmente entre a anistia e aquela causa que é, ao lado da anistia, aquela cujos efeitos têm a forma, produz de forma mais larga possível, que é a abolício criminis, que é exatamente a retroatividade da lei que não considera mais o fato como criminoso. Veja que no inciso 3 não é apenas a novatio legis in melius, ou seja, uma lei que minora, que retroage porque é benéfica. Não é apenas essa questão da retroatividade benéfica de uma norma, mas é exatamente a norma que produz o que nós chamamos de abolício criminis, ou seja, ela exclui o fato como fato típico.
E, obviamente, ela vai determinar, inclusive, o cancelamento da sentença que já transitou em julgado e permitir colocar-se em liberdade alguém que esteja ali apenas por essa motivação. De maneira que ela alcança tanto os fatos que ainda estão por serem julgados, e, portanto, leva ao cancelamento desses fatos, como alcança os fatos que estão ou que foram julgados e leva à extinção da punibilidade. Uma questão também que traz é impedir alguns dos seus efeitos, como a questão relacionada à reincidência. A única dos efeitos extrapenais, no tocante ao dever de reparar a vítima, ela não vai alcançar, obviamente, isso mesmo serve para a anistia. Mas qual a diferença, então, entre a anistia e a abolição crimes, que está aqui no inciso 3, entre as causas de extinção da punibilidade? É porque a anistia se refere sempre a fatos pretéritos que foram praticados. A anistia diz respeito a fatos, enquanto a graça e o induto, que são circunstâncias executivas, a gente vê que a anistia, quem tem a competência para anistiar é o Congresso Nacional, nós vamos ver isso dentro da questão constitucional. A graça e o induto são atos executivos e, portanto, de competência do presidente da República. A anistia, que é um instrumento legislativo para a extinção da punibilidade, ela tem essa característica de se referir a fatos pretéritos. E a abolição crimes, ela vai, obviamente, fazer o cancelamento completo desse tipo penal, sem que, como na anistia, quando se anistia alguém pela prática dos fatos, não vai se alcançar novamente, não vai se cancelar o tipo. Por exemplo, nós sabemos que o crime de motim de subordinação é um crime militar próprio. É muito comum, depois dessas greves de policiais militares, sobretudo, né, que se formule leis de anistia. Essas leis são votadas lá no Congresso Nacional. E óbvio que, nesses casos, esses policiais que de alguma forma participaram da sublevação serão anistiados e, portanto, não sofrerão as consequências do Código Penal Militar. E isso tem sido comum, principalmente em alguns desses movimentos paredistas, porque informa exatamente esse diálogo com a sociedade e a própria realidade própria, né, dos militares. Aqui só tocando num fato que é comum também no tocante à sonegação tributária. Então, existem algumas anistias que são negociadas. A anistia pode ser incondicionada, ela não submete-se a qualquer condição para que aquele fato seja anistiado, como ela pode ser condicionada. Mas o que eu quero dizer é que a sublevação e a greve não deixaram de ser crime militar próprio, porque, em algumas ocasiões, esses fatos foram anistiados e as pessoas beneficiadas com essa anistia. A sonegação tributária não deixou de ser um crime, porque em alguns fatos ou ocasiões, dentro de um determinado período, aqueles que praticaram tais fatos foram beneficiados pela anistia. De maneira que ela tem essa amplitude, ela é geral, mas ela não reforma a legislação penal no sentido de mudar o tipo penal, de fazer com que esse tipo desapareça. O tipo continua lá, ele continua validamente tendo o passível, né, de submeter alguém a um julgamento e impor pena, mas ele não vai
naquele caso específico, dentro daquele período que foi aprovado pelo Legislativo brasileiro, produzir tais efeitos. E, portanto, essa pessoa será anistiada. Óbvio que não alcança os efeitos extrapenais, o dever de reparar possíveis vítimas desses fatos que foram praticados, de maneira que essas consequências cíveis não são alcançadas dentro dessa figura da anistia. Agora, vamos para a Constituição, especificamente, para que a gente entenda a competência, né, que é dada pela Constituição para a lei de anistia, para que ela seja votada e, portanto, temos aqui no artigo 48 da Constituição as seguintes competências atribuídas ao Congresso Nacional. Cabe ao Congresso Nacional, e quando se fala em Congresso Nacional, se fala numa reunião... Você pode repetir o artigo? Artigo 48. Cabe ao Congresso Nacional. O nosso Congresso Nacional, que é o Parlamento brasileiro, ele é bicameral. Ele tem duas casas legislativas, que conformam o Senado e a Câmara dos Deputados. Quando eu falo numa competência do Congresso Nacional, eu estou falando exatamente de uma competência bicameral, de uma reunião de ambas as casas. No inciso 8, concessão de anistia. Concessão de anistia. Então, pelo artigo 48, inciso 8 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, nós temos a atribuição para deliberar acerca da anistia e conceder a anistia entregue ao Congresso Nacional. Tivemos um fato que foi exatamente... Me ver até se eu estou com o texto aqui que pode ajudar nessa análise. Tá? No tocante aos crimes praticados durante a ditadura militar. É uma discussão grande. Deixa eu ver aqui se... Não, mas não estão. Bom, é uma discussão muito grande acerca da anistia que foi dada em 1979, o alcance dela. Ali há uma interpretação de que houve um pacto para a redemocratização, onde, para que algumas das pessoas que haviam sido expulsas e estavam exiladas do Brasil pudessem retornar, e para que pudessem ser, digamos assim, negociados esses conflitos, óbvio, houve uma pressão internacional muito grande no tocante ao respeito aos direitos humanos, né, no Brasil. Existia uma série de relatos de torturas, né, de maus-tratos aplicados contra presos de natureza política, e, portanto, isso tudo desembocou num processo gradual de redemocratização, como é bem colocado, a partir do governo Geisel, e ali, um dos pactos, acham que foi essa lei da anistia. A lei de anistia, no caso brasileiro, ela é muito contestada porque, apesar da Constituição da República, e aí tem uma interpretação que é dada nos seus atos das disposições constitucionais transitórias, ter observado esse pacto como um pacto que permitiu, inclusive, a construção desse novo pacto constitucional de 88, e é um dos elementos fundadores, e, portanto, ela se propõe a não dissolver com isso,
há um entendimento de que o alcance dessa anistia só poderia ser dado a aqueles que foram chamados de guerrilheiros ou de terroristas mesmo, né, dentro da visão da época, né, militar, já que, primeiro, não existe autoanistia. Ou seja, o Estado pode anistiar criminosos ou anistiar pessoas que praticaram fatos típicos, mas ele não pode se autoanistiar, porque ele tem um dever perante a população de cumprir as suas próprias normas, né? Então, essa é a primeira questão que é posta, né? A negação da autoanistia. A autoanistia, ela é, em princípio, impossível. E aí as pessoas dizem, não, mas anistia para todo mundo, anistiou o guerrilheiro, mas anistiou também o torturador, porque aí a teoria dos dois demônios, né? De que os dois estavam errados e aí a gente, para fazer esse pacto, teve que passar apagar, que a anistia realmente apaga a memória do fato, né? Apagar todas essas memórias, né? Levar isso para o esquecimento. Mas a primeira questão que surge é exatamente essa de que ao Estado cumpre um dever ético de se firmar em suas normas. Ao cidadão, sim, pode haver a desobediência civil, pode haver uma série de outros elementos que levam à impossibilidade, talvez, eventual, ali, do cumprimento dessa norma e, portanto, é considerável. Porque eles dizem, olha, a gente conseguiu anistiar fatos que envolvem mortes, né, até de companheiros, anistiar assaltos, né, muitos desses guerrilheiros, né, assaltavam bancos ou assaltavam para formar capital, né, para a sua guerra justa, né, dentro dessa visão. Então, tinha essa questão que estava aí posta. Ora, então, a primeira questão que surge é que é vedada essa autoanistia. Então, internacionalmente, a jurisprudência internacional, tanto da Corte Interamericana quanto dos tribunais que antecederam, né, entendem que a autoanistia não é possível, ou seja, um governo que está prestes a se dissolver depois de ter praticado atos bárbaros, né, ele não pode lançar simplesmente mão de uma autoanistia. Mas aí se dizia, não, mas essa anistia foi aprovada legitimamente pelo Congresso Nacional, que na época já era um Congresso eleito. Se sabe que houve debate, que houve discussão, e que nem todos, obviamente, concordavam. E falar em democracia é complicado naquelas circunstâncias, onde as pessoas tinham uma certa pressão, às vezes tinham que ceder exatamente para poder avançar em outros aspectos. Então, essa é a questão que também é posta. A outra questão, e além de ser vedada a autoanistia, já tínhamos um jus cogens internacional de um pacto, por exemplo, o Pacto São José, havia sido assinado já no período da ditadura, ainda no governo Castelo Branco, em 1965, vedando a possibilidade de anistia aos crimes contra a humanidade, a tortura, o genocídio e o desaparecimento forçado, que são fatos que recorrentemente são praticados em regimes autoritários, ou seja, pessoas que não têm o direito de enterrar seus mortos porque eles são desaparecidos, né? Ou seja, você simplesmente não é uma simples ocultação de cadáver como nós temos enquanto tipo penal aqui previsto no Código, mas é exatamente impedir a memória daquele sujeito, porque, em tese, ele tem uma representação, uma liderança política que prejudicaria a afirmação de poder, né, daquele regime. Então, a ideia do desaparecimento forçado, que continua sendo um fato, por vezes, comum. Aí você pode dizer, mas ele não está tipificado no nosso código. Mas o Estatuto do Tribunal Penal Internacional de Roma, ele surge já como um elemento
vedado e como uma dessas práticas de crimes contra a humanidade. Ah, mas o Estatuto é muito recente, só começou a vigorar, professor, depois de 1998, portanto, é uma coisa bastante posterior a tudo isso, não deveria retroagir para alcançar tais fatos. A questão é que já naquela época existia um jus cogens internacional formado por vários pactos. Primeiro, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que o Brasil já fazia parte. Depois, a questão relacionada antes da Declaração Universal dos Direitos do Homem, nós tínhamos a questão relacionada ao Tribunal de Nuremberg, ao qual, né, como um dos aliados que venceram a guerra, nós nos prestamos a assistir e dar assistência e efetivar as decisões que forem ali tomadas e as normas que estavam lá. Então, essas normas internacionais que tratavam dos crimes contra a humanidade, da tortura, do genocídio, já estavam em vigor e nunca foram apartadas. De maneira que também nós nunca denunciamos quaisquer desses tratados. Portanto, essas normas deveriam vigorar e, óbvio que tem duas coisas que se prendem na questão dos crimes contra a humanidade. Aí você poderia dizer, mas, professor, tortura ainda hoje se pratica. A tortura é um tipo comum, né? Ocorre ainda hoje no cotidiano institucional, né? Tanto no cárcere como normalmente com procedimento equivocado, né, de investigação policial, e ela está dentro do nosso cotidiano, não sumiu. Qual a diferença, então, para essa tortura de hoje, desse nunca mais que sempre foi um eterno retorno, né, como bem colocado pelo professor Luciano Oliveira, né, do nunca mais ao eterno retorno, para aquilo que ocorria ou que ocorreu durante o regime. É porque ali ela é um instrumento sistemático do Estado empregado para perseguir e para reprimir determinados grupos ou categorias de sujeitos. E quando ela é um instrumento sistemático do Estado para reprimir e perseguir categorias específicas da sociedade, ela deixa de ser um fato comum e passa a ser um crime contra a humanidade. E é essa a pequena distinção que torna essa tortura praticada durante um regime de exceção um crime imprescritível. É a questão da imprescritibilidade, que também já era gravada pelas normas internacionais. Aí você poderia dizer, mas o Brasil optou por tornar imprescritíveis apenas o racismo e a ação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito. É isso que nós temos no artigo 5º da nossa Constituição. Só que quando nós vamos para o parágrafo 2º desse artigo 5º, vamos lá para aquilo que nós podemos extrair, né, na Constituição da República Federativa do Brasil, com um elemento relevante, né? Eu tenho que fazer essa discussão, porque é uma discussão que ainda hoje está aberta e que vocês vão se deparar, né, no cotidiano de vocês. E aí vocês vão poder adotar, né, tem o livro aqui do professor Luiz Flávio Gomes, escrito também com o Valério Mazzoli, que é professor lá da Universidade Federal do Mato Grosso, tratando exatamente dos crimes da ditadura militar e da decisão que o Supremo brasileiro tomou de entender que esses crimes já prescreveram e não adotar quaisquer medidas, como recomendado diversas vezes pelos organismos internacionais, seja a Anistia Internacional, seja posteriormente, no caso
do Araguaia, né? Gomes, Lundre versus Brasil, né? Nós fomos condenados exatamente porque a Corte Interamericana de Direitos Humanos interpreta que nós deveríamos sim ter reprimido tais crimes que foram praticados nesse período, por uma série de elementos normativos internacionais aos quais o Brasil já se submetia a essa época e em nenhum momento denunciou ou saiu desses pactos internacionais que havia celebrado, mesmo durante o regime de exceção. Como eu disse, apesar do Pacto São José só ter sido ratificado no governo Fernando Henrique, né, na década de 90, ele foi assinado em 1965. Então, já poderia, a partir dali, internamente, produzir parte desses efeitos. Né? Na realidade, a gente só assume o compromisso internacional de cumprir na década de 90. Mas esses efeitos já estavam passíveis, né, de serem cobrados a partir do momento em que a gente aceita participar daquele pacto internacional relacionado aos direitos humanos na América Latina. Então, nós temos no artigo 5º da Constituição o seguinte parágrafo 2º: os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados. Quando a gente estuda direito constitucional e faz a classificação da Constituição brasileira, exatamente porque ela está numa forma própria, dentro de um código constitucional, a gente diz que a nossa Constituição ela é rígida, ela é formal. Porém, o parágrafo 2º do artigo 5º abre espaço para a construção de uma Constituição de natureza material, de maneira que há matérias que são propriamente constitucionais. E as matérias constitucionais envolvem exatamente os tratados e convenções internacionais de direitos humanos que forem aprovados, né, na casa. O parágrafo 3º, que veio em tese para resolver esse problema, que sempre a base, esses tratados eram interpretados como normas infraconstitucionais, estipulou que para que esses tratados, né, isso na emenda constitucional número 45, de 8 de dezembro de 2004, tivessem esse valor de norma constitucional, fossem aprovados em 2 turnos por 3/5, que é exatamente o poder constituinte derivado, né, a forma como se dá a emenda constitucional, dos respectivos membros. Serão equivalentes às emendas constitucionais e, portanto, entram como normas constitucionais, seriam compatibilizadas dentro da nossa ordem constitucional. Só que o parágrafo 3º não resolveu o problema. Por que não resolveu o problema? Porque a maior parte dos pactos e declarações internacionais de direitos já estavam vigorando e já existiam antes. E não havia esse tipo de imposição dada pelo parágrafo 2º, que já considerava como norma constitucional como norma que deveria ser respeitada como princípio constitucional, essas normas, né, que estão aqui. Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Daí se interpreta que toda essa matéria referente a tratados internacionais ou convenções de direitos humanos é matéria constitucional. E já estaria, o que pensa a Flávia Piovesan, tem um texto fabuloso sobre isso, e até denuncia o fato de que a emenda 45 não resolveu o problema, porque quando ela chegou, até o texto do Norberto Bobbio, A Era dos Direitos, ele diz já no finalzinho, e não há muito mais o que se declarar em termos de direitos, né? O que hoje se propõe é a efetivação dos direitos. A gente precisa se preocupar com
o gozo efetivo de tais direitos. Não com declarações, que declarações universais, internacionais, elas já estavam postas. Isso ele falou no final da década de 80. O que a Flávia Pelvezan constata é que esse parágrafo terceiro chegou muito em atraso, porque a maior parte desses tratados já foram ratificados, nós já estávamos efetivando, em tese, nós deveríamos estar efetivando tais tratados. Então, não acrescenta absolutamente nada dentro desse conteúdo aqui, que seria de matéria constitucional. Portanto, o que ela diz é que a gente deveria ter recepcionado, enquanto norma constitucional, todos esses tratados que já estavam aí postos. E todos eles formam um conjunto que nós acabamos denominando de jus cogens internacional no tocante aos direitos humanos. E por esses jus cogens, não se poderia ter nem a autoanistia, que é uma coisa muito estranha, o Estado, ao invés de oferecer a anistia a seus cidadãos, ele também se anistiar por aquilo que ele praticou, se na realidade ele não pode fugir das suas responsabilidades. Né? Então, a autoanistia é algo que é incoerente e vedado. A outra questão que está pronta e que me parece adequada aqui para a gente discutir, além dessa situação da autoanistia, é que esses crimes eles eram imprescritíveis já pelo Jus Cogens Internacional desde 1948, na Declaração Universal dos Direitos do Homem, do qual o Brasil fez parte, como também em 1965, no Pacto de San José da Costa Rica, que é a Carta de Direitos Humanos da América, né, dos Estados americanos, e nós nos submetemos à jurisdição da Corte Interamericana de Justiça, a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Portanto, tudo isso somado, né, todas essas questões somadas, me levam a crer de que esse pacto, ainda que esteja aqui dentro dos atos das disposições constitucionais transitórias, deveria ser compatibilizado a essas interpretações que levam à perspectiva de que essa norma mereceria realmente ter sido revisada pelo Supremo para que se pudesse reprimir as torturas que foram, os desaparecimentos forçados e as execuções que foram praticadas durante o regime militar. Porque se há alguém que teria o dever de cumprir com suas normas, é exatamente o servidor público, o agente público, na ocasião em que está diante do cidadão. Se pode até discutir aí, tem essa liberação para que o cidadão, o Congresso Nacional discuta a possibilidade ou não de anistia. E está dada aqui pelo artigo 48. Né? Então, a anistia é um ato legislativo, é um ato que tem os efeitos mais amplos possíveis, porque apaga a memória do crime, assim como abolice o crime, ela apaga tudo. Ela pode alcançar até as sentenças que já transitaram em julgado, vai levar o sujeito a uma condição de primariedade, porque, por exemplo, se ele vir a praticar outro crime posteriormente, ele não é reincidente, já que a anistia apagou aquele fato que foi praticado. E ela é um fato que é da competência do Congresso Nacional, porque é uma lei, a lei de anistia, né? Ou seja, ela pode ser condicionada, ela pode, sim, você estabelecer algumas condições para a anistia. Aqui no estado da Colômbia, vizinho, foi dada uma anistia aos integrantes das Farc, mas havia um prazo. Né? Então, ela pode ter um decurso temporal para essa oferta, e a condição de depor as armas. Né? Então, quem depusesse as armas, entregasse as armas e resolvesse, né, se reintegrar ao Estado, foram anistiados. Né? Então, muitos integrantes das Farc acabaram assim anistiados, outros não, porque essa anistia foi uma anistia
condicionada. No caso brasileiro, não houve essa anistia condicionada, ela tratou apenas dos fatos que estavam elencados, né, dentro das ações praticadas por esses grupos, por motivação política, e alcançou, né, essas situações. Bom, mas não estabeleceu propriamente uma condição para a anistia. A Colômbia estabeleceu algumas condições, né, como eu disse. A anistia pode ser condicionada, isso é uma deliberação legislativa. Além da anistia, outros instrumentos de extinção da punibilidade previstos no Código Penal estão a graça e o indulto. Então, a anistia, que é um ato legislativo, a graça e o indulto, por sua vez, é um ato do Executivo. Estão previstas no artigo, lá para ele, que trata dos atos da Presidência da República. Então, o artigo 84 trata de compete privativamente ao Presidente da República. Competências privativas são delegáveis, porque elas não são exclusivas. Portanto, quaisquer dessas competências aqui podem ser delegadas. A competência que está prevista no inciso 12 do artigo 84 da Constituição da República Federativa do Brasil, conceder indulto e comutar penas. O que é comutar penas? É modificar a natureza original da pena. Alguns até dizem que essa segunda parte, quando se fala em conceder um indulto, está se falando do indulto total que leva à extinção da punibilidade. Quando se fala em comutar penas, está se falando da modificação da natureza original da pena. Essa pena que originalmente, por exemplo, era privativa de liberdade, passa a ser uma pena de multa. Ou a quantidade original da pena que foi imposta. A pena tinha 10 anos, comutada, passa a ter 4 ou 5. Portanto, é uma modificação da natureza original que tem a pena. É o que alguns chamam de indulto parcial. O indulto total leva à extinção da punibilidade, a comutação da pena, que é o indulto parcial, leva a uma modificação dessa natureza original que a pena tinha, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. Então, para essa concessão, há uma participação dos órgãos, que seriam os órgãos aqui, o Conselho Nacional de Política Penitenciária, né? As varas de execução penal, então são os órgãos instituídos em lei para fazer todo esse acompanhamento. Bom, aqui a gente pode fazer uma discussão. A graça seria, na realidade, esse indulto individual. O indulto, normalmente, tem o aspecto de ser um indulto coletivo. Qualquer um dos dois podem ser requeridos ao presidente da República, que irá avaliar a possibilidade de concessão ou não. Diferentemente da anistia, que se refere aos fatos, a graça e o indulto são pessoais, ou seja, referem-se aos autores, às pessoas, diretamente. Óbvio que no indulto coletivo, sim, aquilo que eu tinha falado para vocês, a competência do artigo 84 fala numa competência privativa, ela não é exclusiva, de maneira que pode ser delegada. Normalmente, quem pode receber essa delegação aqui, né? O presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos 6, 12 é exatamente este que nós tratamos agora, que é conceder indulto e comutar penas, que na realidade, nessa segunda parte, é um indulto parcial, né, nos incisos 6, 12 e 25, primeira parte, aos ministros do Estado, geralmente é o ministro da Justiça, né, que fica aí responsável, mas pode ser outro ministro do Estado, sei lá, e pode delegar aí para a Secretária Nacional dos Direitos Humanos, não sei,
ao Procurador-Geral da República e ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações. Ele pode pôr algumas regras, né, para... Então, tanto... Professor, qual inciso que o senhor leu agora, por favor? Não, isso aqui é o parágrafo único do artigo 84, não é um inciso. Okay, 84, parágrafo único. O presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos 6, 12 e 25, primeira parte, aos ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações. Então, dentro desses limites, observando, óbvio que, por exemplo, quando é o presidente que oferta o induto, ele faz isso por via do decreto, que é o ato presidencial, que é o ato do chefe do executivo, é o decreto. Quando se trata de um ministro, ou de um procurador, ou do advogado-geral da União, nós vamos observar isso feito por intermédio de portarias, né? Então, a portaria é o ato administrativo válido para esses chefes setoriais, né? Mas que não são o chefe máximo do executivo. Portanto, que o decreto de induto, o presidente pode, ele próprio, já ofertar, tanto o induto que é a graça, o induto individual, como o induto coletivo, né, dentro dessa visão em que ele oferta isso. Vocês podem ver que, anualmente, isso é preparado. O último, se eu não me engano, foi até com a saída lá do Temer, ele deixou preparado o induto, que leva, muitas vezes, à redução de penas, né? Não necessariamente é o que a gente chama do induto parcial, ele leva, muitas vezes, à comutação da pena, à modificação da forma original da pena. Ela é mudada. Nem sempre é o induto total, absoluto. Diga aí. Diga, No caso, esse induto aí é diferente daquele induto que a gente vê, induto do Natal, a questão de das Não, mães. aquilo ali são saídas temporárias, que são previstas na LEP. Aqui, esse induto é Aí, assim, propriamente... mas eles se apropriam desse termo induto para... Por quê, assim? É errado. É o senso comum, a comunicação, né, que geralmente coloca. As pessoas receberam o induto, não receberam. Ali receberam um benefício de execução que diz respeito a uma saída temporária, que tem direito, né? Não é induto. Induto, propriamente, é esse instrumento de extinção da punibilidade confiado ao chefe do executivo pela Constituição. A Constituição da República Federativa do Brasil dá ao chefe do executivo essa possibilidade de indutar. Diferentemente do que ocorre na anistia, com o induto, os efeitos não desaparecem todos da condenação. E o induto não é automático. Assim como na anistia, esse fato que é legal e, portanto, pela questão do parlamento, ela obtém os efeitos gerais de imediato, o induto tem que ser avaliado, porque pode-se até questionar a sua concessão diante, por exemplo, também de outras normas ou princípios constitucionais. Vejamos o que temos no artigo 5º da Constituição, quando ele proíbe a concessão, né? Veja o artigo 5º, inciso 43, vai colocar o seguinte: a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Aí você vai observar que lá na Lei 8.072 de 1990, que trata dos crimes hediondos, falou-se tão somente na palavra induto, mas não falou-se na palavra graça. Mas a graça, na realidade, a confusão se dá porque a graça é um instrumento também do executivo, mas é o induto individual. Não tem distinção aí. É porque quando se trata de induto, a gente está tratando da forma coletiva dessa graça. A graça em forma coletiva é o induto. Mas como é tratado na LEP, e a gente vai para lá daqui a pouco, antes eu quero que a gente veja o seguinte:
na Constituição existe uma vedação para a graça ou indulto ou anistia para a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os crimes definidos em lei como hediondos. Quais são os crimes hediondos? São todos aqueles que estejam no rol, aí sim taxativo, do artigo 1º da Lei 8.072 de 1990. Então, todo e qualquer crime ou conduta típica que esteja nesse rol do artigo 1º da Lei 8.072 de 1990 é crime hediondo. A definição que os crimes hediondos definidos em lei. Quem define é o legislador, o que é ou não hediondo. Eu posso achar corrupção hedionda. É o que eu acho. Mas lá na Lei 8.072 de 1990, ela não está especificada dentro desse rol taxativo. Então, ela não é hedionda. Né? Então, essa é a questão, porque eu tenho que falar nesses termos, né? De maneira a restringir bastante esse alcance. Bom, Professor, diga aí. O senhor falou desse rol do indulto, né? Só que, então, pode permitir a graça? Outra coisa, o senhor poderia dar um exemplo? Não. Nem pode graça, nem pode indulto. Inclusive, os tribunais já decidiram sobre isso. E a outra questão é que quem vai acabar deliberando e pode fazer o controle desses fatos, mesmo que, por exemplo, a quantidade da pena que esteja no indulto coletivo bata, mas é um crime hediondo, então a pessoa não vai ser indultada, é o juiz da execução. Eu acabei de falar que, diferentemente da anistia, a pessoa, quando for indultada, ela vai ter que passar aqueles 5 anos para retornar à primariedade. Se ela comete um crime durante esse período, ela vai ser declarada reincidente. Então, há consequências também. É bem mais restrito o alcance no tocante à graça e indulto do que aquele da anistia ou da abolício crimes, que praticamente apaga o fato. A anistia apaga o fato, é como se o fato não tivesse sido praticado. De maneira que, por exemplo, o Gabeira, que hoje é comentarista lá da Globo News, participou, na época da ditadura militar, do sequestro do embaixador norte-americano, que estava aqui no Brasil. Por esse fato, ele foi anistiado. Então, é como se esse fato não tivesse sido praticado. Ele é apagado da memória, então Gabeira é inocente, ele nunca pagou nenhuma pena por conta disso, e nem pode ser considerado, nem poderia ser considerado reincidente se viesse. Agora, aqueles que são indultados, ou no indulto individual, que é a graça, ou no indulto coletivo, que é o próprio indulto, essas consequências, efeitos da condenação persistem, né? Então, ele não vai, digamos assim, se livrar de todos esses efeitos, de maneira que só pode voltar ao estado de primariedade depois dos 5 anos. Até porque a graça e o indulto são atos do executivo, cuja competência está lá no artigo 84, inciso 12 da Constituição, enquanto a anistia é ato do legislativo, cuja competência está no artigo 48, inciso 10 da Constituição da República Federativa do Brasil. Então, é preciso esse cuidado. Hã? Obrigado, ficou bem claro. Bom, no artigo 107, nós temos pela anistia, graça ou indulto. Sim, tem a súmula 631 do STJ, que diz que se o sujeito já está condenado, transitado em julgado, quem vai aplicar essas normas vai ser o juízo da execução, né? Não está ainda dentro do momento da execução. Os artigos que tratam da matéria na LEP são os artigos 187 a 193. Vamos lá para a Lei de Execução Penal,
que é a Lei 7.210, de 1984. Bom, então, nos artigos 187, o que é que eu vou encontrar? Concedida a anistia, o juiz de ofício a requerimento do interessado ou do Ministério Público, por proposta da autoridade administrativa do Conselho Penitenciário, declarará extinta a punibilidade. Pronto, então resolveu aí na questão da anistia. No 188, vamos tratar da graça, que é o induto individual. O induto individual poderá ser provocado por petição do condenado, é o próprio condenado que pede, por iniciativa do Ministério Público, o Ministério Público, diante do acompanhamento da execução penal, pede, do Conselho Penitenciário, conselho aqui, local, né, estadual, pede, ou da autoridade administrativa, o diretor da penitenciária também pode pedir. No 189, nós temos a petição do induto acompanhada dos documentos que a instruírem será entregue ao Conselho Penitenciário para elaboração de parecer. Então, o Conselho avalia aquela situação, elabora um parecer e posterior encaminhamento ao Ministério da Justiça. Ele pode, nesse parecer, ofertar o induto total, que leva à extinção da punibilidade, ou o induto parcial, que é a comutação da pena, a modificação da natureza original da pena. O Conselho Penitenciário, à vista dos autos do processo do prontuário, promoverá as diligências que entender necessárias e fará um relatório, a narração do ilícito dos fundamentos da sentença condenatória, a exposição dos antecedentes do condenado do procedimento deste depois da prisão, emitindo seu parecer sobre o mérito do pedido e esclarecendo qualquer formalidade ou circunstâncias omitidas na petição. 191, processado no Ministério da Justiça os documentos e o relatório do Conselho Penitenciário, a petição será submetida a despacho do Presidente da República, a quem serão apresentados os autos do processo ou a certidão de qualquer das suas peças, se ele o determinar. 192, concedido o induto e anexado aos autos a cópia do decreto, o juiz declarará extinta a pena ou ajustará a execução aos termos do decreto no caso de comutação. Como isso tudo pode ser delegado, pode não ser um decreto, pode ser uma portaria, a depender da autoridade que esteja responsável. A gente já viu que aqui, pelo artigo 84, parágrafo único, pode ser o advogado-geral da União, o procurador-geral da República ou o ministro do Estado, né, os responsáveis pela decisão acerca do induto. 193, se o sentenciado for beneficiado por induto coletivo, aqui é onde vai se tratar da outra modalidade do induto, que não é o individual, que é a graça, mas o coletivo. O juiz de ofício a requerimento do interessado do Ministério Público ou por iniciativa do Conselho Penitenciário ou da autoridade administrativa providenciará de acordo com o disposto no artigo anterior. Então, só ter o cuidado que o induto parcial leva à comutação da pena, o induto total é que efetivamente leva à extinção da punibilidade. Então, com isso, basicamente, nós tratamos dos conceitos mais relevantes, né, no tocante às causas de extinção. O conceito da anistia, não confundir com abolício crimes, que é efetivamente uma nova lei que, de fato, deixa de considerar como crime aquele fato anterior. Algumas vezes é preciso só ter cuidado, porque nas normas penais em branco existem circunstâncias que ali inseridas excluem, por exemplo, a tipicidade, e, obviamente, vão fazer a extinção mesmo de fatos que já transitaram em julgado. O caso do rol preparado pela Anvisa no tocante às drogas entorpecentes ilícitas, que completa o artigo 33 no tocante à vedação, né, do tráfico ilícito de entorpecentes. Se esse rol for alterado e for suprimida uma daquelas drogas, quem praticou tais atos do 33 com relação àquela droga em específico terá decretado a extinção da sua punibilidade.
Portanto, opera-se aí por via indireta uma abolício crimes com relação especificamente àquele fato. Daí a gente ter esse cuidado, não que necessariamente sumiu o tráfico de entorpecentes, mas quando aquela droga sai da lista, especificamente com aquela droga, quem praticou tais fatos não praticou tráfico de entorpecentes, e, portanto, para ele em específico, houve, ou para eles, né, em específico, houve a abolício crimes. A anistia já é uma deliberação com relação a determinados períodos, né, a fatos que foram praticados nesse período, e leva também ao esquecimento no tocante a esses fatos e as consequências, né, obviamente. Cuidado, porque tanto a abolício crimes como a anistia não excluem o dever de reparar possíveis vítimas. E aí elas podem fazer ou exigir isso, independente do fato. Isso ocorreu também na questão da anistia do período militar, né? Existiam pessoas que, por exemplo, numa bomba que foi colocada, me parece, no Recife, e um sujeito, um fiteiro, acabou atingido, perdeu o braço. Então, essa pessoa continua com o direito de pedir a indenização, e me parece que pediu, né? Naquela época, pede-se a indenização, e isso não vai gerar aí, a anistia não vai alcançar esse dever de reparar pelos atos. Ela só atenta aos fatos penais. Os efeitos extrapenais, eles podem aí ser produzidos, a não ser que ela declare claramente, óbvio, se pode o mais, anistiar penalmente, pode o menos, né? Mas daí os termos ampla, geral e restrita, né? Mas dentro dessas circunstâncias, acho que a gente meio que se explicou, né? Todos esses fenômenos, né? E mais ou menos como eles estão dispostos aí no artigo 107. Então, quando for sexta, damos continuidade já tratando da prescrição penal, tá bom? Por hoje, ficamos por aqui. Boa noite, professor. Boa noite, Arthur. Boa noite. Até mais. Professor. Obrigada, boa noite. E mais uma vez, obrigada pela Então, ter estendido aí o prazo, viu? Boa noite, professor. Boa noite, professor.